E aí, irmão, beleza? E aí, irmão? Beleza, você? Tudo certo. Câmera Bora aí pra tá mais show? uma. Tá, show de bola. Tá bem focalizado. Ah, veio apagando aí. Galera entrando aí, Romeirão também. Esperar uns minutinhos aí até o pessoal chegar. Boa tarde, irmão. O Keller. Fala, Keller. Eliette chegando. Mais um dia, hein, Guilhermão? Caralho, já é a 4, hein? Dia 4. Boa tarde, Eliette. Pô, que isso, Mato. Tamo junto, irmão. A Ana chegou também. Esther. Ó o Will aí. Quando vê, Beleza, já irmão? é a 21, hein? Oi? Quando vê, já é a 21, hein? Pois é, cara. Passa tão rápido, né? Porra, passa rápido demais. O tempo aqui da live também. 1 hora passa voando, nego. Tomando aquele chimarrãozinho, né? De Aqui é lei. clássico. Aqui é clássico. Gaúcho raiz, tchê. Pode faltar, porra. Eu ia fazer uma piadinha, mas deixa quieto. Não vou- É A que tu sabe o piadinha, que pode vir de volta, né? a piadinha do gaúcho. É que tu sabe o que pode vir de volta, né? É, não, eu não. Em respeito ao pessoal que tá acompanhando, eu não vou fazer piadinha, não. Fala, Rogerião. A Mari também chegou. E aí, Mari? Tudo bem? A galera que já tá chegando, dá aquela moralzinha, envia pros amigos a live. A gente vai esperar aqui uns 2 minutinhos até chegar todo mundo, pra gente poder dar início hoje. Helena também. Envia pro amigo, pra amiga, pro colega de trabalho. Até antes da gente iniciar, só vamos dar um recado que ele é bem importante. Até hoje a gente estava sofrendo com problemas técnicos em questão dos vídeos. Sim. Então, há poucos minutos a gente conseguiu resolver todos esses problemas técnicos. Os vídeos, eles já tá todos sendo upados, então a gente vai conseguir disponibilizar todos os vídeos. E questão da gente terminar o resumo também da aula de ontem, mas mais breve possível, a gente já espera conseguir entregar todo o conteúdo de todas as lives para vocês ainda hoje. Sim. Então, da 1, 2 e 3, a gente já espera colocar tudo para vocês hoje no e-mail e dentro do canal do Telegram. Relembrando, canal do Telegram, para entrar no do Yuri, tem o acesso na bio dele. Para entrar no meu canal no Telegram, tem o acesso na minha bio. Se não baixou, é só baixar o aplicativo, é como se fosse um WhatsApp. Vai lá, baixa o aplicativo, acessa pelo link que as aulas vão ser disponibilizadas só lá dentro. E é bom frisar isso, né, Guilhermão? Que além das aulas serem disponibilizadas só lá dentro, também posterior à maratona, nós vamos entregar conteúdos exclusivos só lá no Telegram. Então são conteúdos diferentes, tanto aqui do Instagram quanto do Telegram. Para quem já acompanha meu canal há um tempo, sabe que toda quarta-feira, ou às vezes até no domingo, eu faço aulas voltadas para profissionais de educação física, mas só lá dentro. Para quem acompanha, sabe que são aulas de 1 hora e meia, às vezes a gente vai até 2 horas de aula e sabe que é conteúdo pedrada mesmo. Aí é Então, pancada, né? aí a pancada é forte. Pancada, 2 tapas na cara para acordar. E para a galera que está chegando agora,
eu deixei o tema da live fixado ali, como vocês podem ver embaixo. O excesso quebra a sua hipertrofia. Hoje o tema é exatamente esse, nós vamos comentar o que seria esse excesso, né? Excesso do quê? Algumas coisas vocês mesmos na cabeça já vão fazendo links, eu tenho certeza, com as lives anteriores, né, Guilhermão? Como a gente está sempre comentando, que todos os conteúdos, na verdade, estão conectados, tá? Então, por isso que é imprescindível que você não perca nenhuma live, porque uma coisa está ligada com a outra, diretamente. Inclusive, hoje nós vamos comentar exatamente do excesso do volume, né? Nós vamos explicar o que é esse volume, como achar o correto, os principais erros sobre o volume de treino. E amanhã nós vamos falar sobre intensidade, especificamente sobre intensidade. Ou seja, dois fatores que estão totalmente interligados, tá? E também demais, né? E outro recado importante, galera, lembrando sempre, né, que a gente vai liberar informação no final, a hashtag de todos os dias, para vocês poderem tirar o print e marcar a gente lá para a gente poder depois pegar o e-mail. A maioria a gente já tem, né? Porque vocês já estão aqui desde a primeira live, para a gente poder enviar os resumos. E também a gente vai dar prosseguimento na produção dos resumos, como o Guilhermão comentou. A gente teve problemas aí com relação a gravações das lives, mas graças a Deus já deu tudo certo. E nós Graças a Deus a gente é mais forte do que o macumbeiro. É isso aí. A macumba não foi suficiente para derrubar. Não foi suficiente dessa vez. Galera, então, mais um recado para a gente já dar início. Eu vou ter que desativar os comentários, como a gente fez ontem. Por quê? Como o Guilhermão vai usar a lousa e para poder anotar as coisas e ficar mais didático, os comentários acabam atrapalhando a visualização de vocês, tá? Então, conforme for surgindo dúvidas, perguntas, vai anotando aí no papel do lado, não esquece, tá? Não deixa para depois, senão você vai acabar esquecendo a sua dúvida. Então, vai anotando, porque no final, 10, 15 minutos faltando aí, eu vou acompanhar o tempo, a gente vai liberar para todas as perguntas, tá? Então, eu vou ter que desativar os comentários agora. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar? Alguém já quer fazer alguma pergunta? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente já toca o barco aqui. Então, bora. Vou desativar os comentários. Guilhermão, vamos meter o pau aí. Então, vamos embora. Bom, galera, então, para dar início na nossa explicação, como eu comentei ali, hoje o tema é em cima do volume de treino. E aí, o que seria volume? A gente sempre usa uma analogia que fica bem fácil de entender a relação entre volume e intensidade. O volume de treino poderia ser comparado, por exemplo, à quantidade de horas que você trabalha na sua empresa, no seu local de trabalho, enfim. Assim como a intensidade está relacionada, a intensidade do treino, estaria relacionada, por exemplo, justamente com a intensidade que você trabalha também. Então, um exemplo simples, se o seu trabalho é em pé, né? Você precisa ficar muito tempo em pé. Só que você fica naquele migué, você senta, fica meia hora ali no banheiro, fica enrolando. A intensidade do seu trabalho é baixa, né? Esse aí entende de matar trabalho, hein? Chega, toma um cafezinho da manhã no trabalho, né? Fica no banheiro meia hora. É um vadio, cara. Cara, nunca fiz isso. É só uma analogia que me vem na cabeça. Então, essa seria a intensidade do trabalho. E o volume de trabalho seria a quantidade de horas trabalhadas num dia,
numa semana, são 8 horas por dia, enfim. Essa seria a relação. Acho que ficou bem fácil de entender, né, Guilhermão? Claro, todo mundo entendeu o volume, todo mundo entendeu como é que tu matava o trabalho. Vamos embora. Sem vergonha. Bora lá, Guilhermão, fazer então Vamos embora. as anotações na lousa, para poder ficar bem didático. O enquadramento está legal? Tá sim, tá dando para ver tudo. Bom. O que a gente está falando que o excesso de volume ele pode atrapalhar muito? Tem uma coisa que muito provavelmente poucas pessoas fazem, a grande maioria não faz. A gente vai pensar séries, a quantidade de séries, com quantidade de exercícios. Como a analogia que o Yuri trouxe para nós, o volume está muito relacionado ao tempo, à quantidade, não muito à força de estímulo, à intensidade. Intensidade por si só, o nome já traduz muita coisa. Só que na quantidade de séries, até na hora que a gente vai montar um treinamento, quando a gente vai montar um treinamento, para que fique um conjunto harmônico, que foi o que a gente comentou lá no primeiro dia, um exemplo muito simples. Se eu for pensar a quantidade de séries para o agrupamento muscular da perna, quando eu falar perna, eu estou falando parte da frente da coxa, parte de trás da coxa, glúteo, posterior. Então, se eu pensar num dia, como a gente falou da periodização do A e B, que a gente repetia o A 2 vezes, o B 2 vezes. A gente viu isso ontem de novo. Então, perna vai ter uma quantidade de séries maior, por exemplo, do que um bíceps. Por tamanho muscular, a prioridade, quantidade maior de séries para a perna vai ser maior do que para um braço. E Se aí, eu for Guilhermão? analisar... Pode falar, mano. Não. Só uma observação, assim, perfeito, que você comentou. É porque realmente é muito legal, né, dar ênfase nesse ponto que você falou, que é um raciocínio, inclusive, lógico, mas que eu vejo muita gente errar ainda, né? Às vezes a pessoa no treino faz, cara, 4, 5, 6 exercícios de bíceps e faz a mesma quantidade para perna, por exemplo, né? Então, olha o tamanho do volume da coxa, contando com o glúteo, parte posterior, e olha o tamanho do músculo bíceps, né? Então, é um músculo pequeno, o outro é simplesmente o maior conjunto de músculos do corpo, né, junto com as costas, e você fez o mesmo volume, a mesma quantidade de séries, de exercícios, enfim. Esse é um erro clássico, assim, que eu vejo muita gente comentar. E é exatamente isso que nós vamos pautar a live toda, né, Guilhermão? Isso aí. Exatamente esse excesso do volume, de forma desnecessária. Então vamos pensar a construção de um shape mesmo. Glúteo, coxa. Coxa eu estou colocando parte anterior e posterior dela. Para peitoral, para ombro, para costas, poderia ainda colocar braço.
Vamos pensar esses agrupamentos musculares aqui. O que é mais comum de acontecer, tanto na montagem, no treinamento, e até para quem não é profissional, mas monta o seu próprio treino? Esquece isso daqui e só pensa em quantidade de exercício. Exercícios. Aí a pessoa faz um agachamento. Vamos botar que ela faz um leg. E aí homem não precisa isolar glúteo. Glúteo é só coisa de mulher. Tá, vamos. Stiff também, não precisa fazer porque é muito difícil. Não... E também joga bola no final de semana, né, Guilhermão? Não precisa treinar a perna, né? Aí faz uma cadeira flexora, porque é meio facilzinho de fazer. Aí aqui joga 4 séries. 4. Famoso 4 de tudo. Vai jogando 4 séries. Vamos pensar que esse treino aqui deu 16 séries no total. Mas deu 16 séries do quê? O que foi realmente trabalhado nesse treino? Agachamento. Eu vou colocar 4 para glúteo e 4 para coxa. Tem trabalho do glúteo. Exato. Não, explicando isso, né? A gente já comentou, inclusive, também sobre exercícios multiarticulares. Nós vamos, inclusive, ter um dia especificamente sobre isso. Só mas sobre isso. Para a galera, né, que às vezes está se perguntando, por que você colocou ali 4 para glúteo e 4 para coxa? Justamente porque o agachamento é um exercício multiarticular. Ele trabalha em 2 ou mais articulações diferentes. Então, ele vai trabalhar tanto a parte da coxa como o glúteo, né? Aí. E aí a gente tem mais 4 séries de leg press. 5, 6, 7. Que também é outro exercício multiarticular. Outro exercício multiarticular. Aí foram feitos mais 4 séries de hack. Também vai trabalhar tanto o glúteo como a parte da coxa. Exatamente. E aí foi feito 4 séries para a região posterior. 5, 10, 12 de glúteo, 12 para a parte da coxa, 4 para a parte posterior. Isso daqui ainda não é um excesso. Tá? Dependendo para quem. 12 séries de glúteo com 12 séries de coxa, a gente sabe que não é excesso ainda. Isso daqui uma pessoa intermediária pode fazer, né? Isso daqui normalmente a gente trabalha dentro de uma faixa de início, 10, 12, estaria numa faixa boa, não seria um excesso. Mas a gente precisa pensar isso daqui para quem? Se é para um intermediário, se é para uma pessoa mais avançada. E é essa noção, né, Guilhermão, que a gente quer trazer. Porque até isso, aliás, é um dos principais fatores que a gente precisa realmente individualizar. Então, isso também é um trabalho individual. E é essa noção que a gente precisa trazer. O que seria um excesso? Como você comentou também do atleta que você está preparando, né? Então, para ele, uma quantidade de volume de treino pode não ser um excesso. Mas se outra pessoa que não tem o mesmo condicionamento, não tem o mesmo aporte hormonal, o mesmo aporte nutricional, né, não tem descanso e uma vida
uma rotina voltada para isso, cara, talvez aquele volume seria matador para a evolução da pessoa, né? Exato. Ela não conseguiria evoluir nunca. Vamos pensar o início de tudo. Ó, cafezão aqui agora sim. No início do treinamento, como é que a gente recebe normalmente qualquer tipo de aluno? Recebe Vamos já o pensar, aluno condicionado, forte. Uhum. muito difícil chegar alguém condicionado, que treina num volume alto, é muito difícil isso acontecer. Sem dúvida. Então, no início, essa pessoa vai conseguir pegar cargas elevadas? De forma alguma. E esse de forma alguma a gente está colocando da seguinte questão. Poderia trabalhar cargas elevadas com iniciante? Tudo pode ser trabalhado. Mas as consequências, quem vai colher ali na frente é somente o aluno. Exato. É como a gente fez a analogia, né, Guilhermão, do óleo do carro, né? Exatamente. Você pode continuar andando com o óleo do carro, né, precisando trocar, o carro dando sinais que precisa mudanças. Pode. Mas você vai ter que aguentar as consequências, né? Uma coisa é, a pessoa tem falta de postura, uma falta de estabilidade articular. Trabalhar com cargas elevadas não seria tão interessante. Também por um segundo motivo. Normalmente a pessoa também tem falta de técnica. É uma falta de consciência corporal pura, né, meu irmão? Ela não tem domínio do corpo em movimento, né, ainda. Isso aí é justamente obrigação do treinador propiciar que a pessoa adquira isso. Exatamente. Se ela tem falta de técnica, fica muito propensa ela ter lesão. Se o movimento sai errado, se não sai pensado dentro da cinesiologia, dentro da biomecânica do exercício, a falta de técnica ela é prejudicial com qualquer tipo de carga, seja com carga baixa, seja com carga elevada, não importa. Sim. Então, dentro desse cenário aqui, a gente vai priorizar o volume. Cara, e tem um exemplo muito fácil, que a gente até comentou em algumas lives que a gente já fez, quando o trabalho é feito com o idoso. Que o idoso a gente tem conhecimento de que sim, a gente precisaria trabalhar com cargas mais elevadas do que com cargas baixas, pensando em proteção para não ter osteopenia, osteoporose. As cargas elevadas elas são melhores sim para o idoso. Sim. Mas o idoso está chegando aqui, é início. A gente sabe que é melhor trabalhar com uma carga mais baixa, priorizando maior o volume de treinamento, ou seja, talvez uma quantidade de séries maior, talvez uma quantidade de exercícios maior, mas aqui é muito relativo, dependente da avaliação postural. Exato. Então, aqui é que vai estar mais a jogada para priorizar o volume. Sem dúvida. Mas tu acabou de falar que eu preciso priorizar a carga. Mas o idoso vai ter técnica perfeita e ajustada? Não. De começo não, de forma alguma. Começo não. Então, de começo até chegar no treinamento de carga mais elevada, ele vai ter que passar por aqui também. Exato. Isso serve para qualquer pessoa. Agora, eu nunca recebi isso, tá? Mas se tá vindo de outro treinador que já fez esse trabalho aqui com a pessoa, é outra história. Sim. A pessoa já tem consciência corporal, chegou para nós, viu que o movimento
tá bom, que não tem muito ajuste de desequilíbrio para fazer, aí eu não vou colocar a pessoa aqui. Aí vamos dizer assim, né, Guilhermão? É como se a pessoa não começasse lá do primeiro degrau da escada, né? Talvez começasse Exato. no segundo, no terceiro. Mas é como você pontuou, isso é raríssimo de acontecer. É raro, Raríssimo. é raro, muito raríssimo de acontecer. E aí, o que a gente poderia trabalhar com essa pessoa aqui? Vamos novamente tracejar um início, um meio e um fim para essa pessoa. E aí, Guilhermão, também em cima do que você falou, é legal a gente comentar com mais ênfase o que seria, né, essa prioridade no volume com certo detrimento da carga, em relação à carga, né? O porquê priorizar o volume? Justamente por causa de tudo isso aí que você falou. A pessoa simplesmente não está preparada ainda, isso a nível postural, a nível de funcionalidade, muitos músculos dela ainda estão adormecidos, né? Vamos dizer assim. Então, como ela ainda não está preparada, falta consciência corporal, falta técnica, uma boa Aí. postura. Então, por tudo isso, como ela ainda não está preparada para suportar grandes cargas e ter efetividade, ter segurança no treinamento, por isso que a gente prioriza o volume. E aí tem também aquela velha máxima que a gente já comentou em lives anteriores. Se tem um gesto motor que a gente precisa aprender, se tem algum movimento, e isso eu não falo só de movimento, tá? Eu estou fazendo um paralelo com qualquer coisa na nossa vida. Se tem alguma coisa que a gente precisa aprender nos estudos, no trabalho, é uma questão de lógica que a gente faça mais, não é? Então a gente precisa fazer mais, repetir mais, para poder aprender aquele gesto motor. Aí, ele sim, aplicado, né, com já tudo ajustado, você já sabendo aquele gesto, aquele movimento, aquele detalhe no trabalho, enfim, aquela coisa que você descobriu nos seus estudos, aí sim, você depois vai poder priorizar a intensidade em cima daquilo, né? E é exatamente isso que a gente vai ver que o Yuri acabou de falar. Se a gente trabalhar numa faixa de 12 a 15 repetições, a gente tem entendido que é um estímulo mais metabólico. Só que se eu trabalho de 12 a 15 repetições, a gente tinha lá no treinamento, que a gente tracejou ali no início, 16 séries, só contabilizando exercício. Não vamos pensar agrupamento muscular agora. Se para cada série, tem 16 séries no total, para cada série eu faço 15 repetições, isso aqui vai dar um número. Tu consegue fazer aí, Yuri? 15 vezes 16. Peraí que eu vou tentar fazer de cabeça isso aí, hein? Alguém Não, consegue fazer aí? tô brincando. Não, mas o comentário tá desativado. Não vou fazer de cabeça não, tá doido? Irmão, 15 vezes 16,5. É isso? 15 Irmão, vezes 16. tá, vamos colocar 16. Duzentos e quarenta. Isso daqui é a quantidade de repetições que a gente faria no treinamento comparado a esse. E isso é o que a gente contabiliza com o que o Yuri falou. Aqui eu vou repetir o gesto motor muito mais vezes do que aqui. Eu tenho praticamente 80 repetições a mais aqui do que num treino com intensidade. Então aqui, onde a gente prioriza o volume, a carga ela vai ser menor. Aqui a carga ela vai ser maior. Mas a questão da carga ser menor ou ser maior
não está somente a carga relacionada à hipertrofia. Porque nós temos dois tipos de carga, a carga interna e a carga externa. O que seria a carga interna e a carga externa? A carga externa é isso aqui. É a carga pura, né? É a carga que a gente consegue colocar no exercício. É o peso em si. Agora, a carga interna, essa sim é o que interessa para a hipertrofia. Por quê? Se eu boto aqui, sei lá, num leg com 400 quilos e eu faço 3 repetições, aí eu ajusto carga para 10 repetições. 3 repetições eu estou trabalhando muito a minha força. 10 repetições a gente já tem denominado como um treinamento mais miofibrilar. Para quem gosta muito do fisiculturismo, um treinamento nessa faixa de repetições, ou até um pouquinho menos, 6, de 6 a 10, é um treinamento que ele costuma a criar uma densidade muscular, a deixar aquele músculo mais, entre aspas, empedrado. Aquela sensação de músculo realmente duro, né? Firme, né, Guilhermão? Isso Não é aí. aquele músculo flácido, né? Aqui, a gente já prioriza o músculo, ele fica mais volumoso. Só que ele não cria tanto aquela densidade. Um treinamento feito aqui é muito mais difícil a gente perder essa massa magra do que essa. Se caso ocorra alguma pausa no treinamento. Exato. Só que carga interna é o tanto de estresse que a gente consegue gerar na musculatura que está sendo trabalhada. É isso que importa no treinamento quando a gente pensa em hipertrofia. Ao final de todo esse processo da maratona, a gente quer que vocês apliquem tudo. O segredo está aqui. Vocês têm que pegar toda a maratona e aplicar ela. Não adianta só acompanhar as aulas aqui com nós se depois vocês não aplicarem. Exato. A gente Isso é precisa que importante. vocês apliquem tudo isso. E depois com técnica de execução melhorada. A gente vai ter um dia só sobre cadência. Hoje, a gente está vendo essa questão, como é que eu ajusto o volume do meu treinamento? Amanhã a gente vai ver como ajustar a intensidade. Depois vocês vão ter aula sobre o controle de treinamento. Se vocês conseguirem compilar tudo isso que a gente vai entregar e aplicar, não tem erro. Aliás, Guilhermão, é exatamente o que você falou. É um dia para cada detalhe. Para cada fator que engloba o treinamento, a gente vai fazer um dia só para aquilo. Então é totalmente detalhado, mas ao mesmo tempo de uma forma descomplicada que você consiga depois aplicar. É exatamente o que você falou. A gente só aprende de verdade se a gente tem a teoria embasada, mas na prática a gente corrobora isso, a gente aplica isso. Tem que ir para a prática. Não tenha dúvida. Tem que ir. Vamos pensar uma coisa bem simples. A gente está no início. Essa pessoa não sabe fazer um movimento ainda. Eu tenho que ensinar um movimento para ela. Isso é o básico. É o básico. Qual é a chance de ter acerto? Vamos pensar a jogar um dardo num alvo. Tu tem que acertar aquele pontinho lá no meio. Tu não vai passar para o segundo estágio se tu não acertar aquele pontinho no meio. Se eu te dou 240 chances de acertar esse dado, só que depois eu começo a apertar, não, agora tu só tem 160. A única que a gente tem mais chance de acerto, isso é óbvio. Sem dúvida. 240. Então, esse ajuste muito preciso do movimento, isso a gente pode chamar como progressão pedagógica também. Quando a gente pega algum movimento, um stiff, por exemplo, pega alguma pessoa muito travada, não entende o que é fazer uma flexão de quadril, o movimento é muito travado, a gente tem que usar algum educativo para essa pessoa entender o movimento. E eu me lembro muito bem, até a gente estava comentando esses dias, Sim. que há um tempo atrás a gente viu numa rede social, não cabe falar o nome da pessoa, mas a pessoa fazendo um stiff totalmente errado, coluna toda ferrada, um movimento horrível.
mas a defesa da pessoa foi que ela estava aprendendo o movimento. Aprendendo da maneira errada desde o começo, né? Ótimo. Aprendendo o movimento com a postura toda torta. Não tá aprendendo nada, né? Não está aprendendo nada. Não tá aprendendo nada. E assim, é legal essa observação, Guilherme, porque, cara, assim, a gente tem que ter noção e passar isso para as pessoas precisam aprender que nós treinadores, nós somos profissionais do movimento. Então, como eu falei, a musculação, a gente trabalha com movimentos aplicando sobrecarga. Ou seja, tudo isso se torna ainda mais importante a gente zelar e prezar por uma boa técnica de execução. Porque a gente está lidando com sobrecarga em cima de movimentos repetitivos. Então, assim, um exemplo bem simples. Pensa num exercício. Pega um exercício só, um agachamento, por exemplo, que você faz livre, com barra nas costas, ou seja, já colocando uma tensão, uma sobrecarga na coluna, como um todo. Pensa que você faz com uma técnica ruim, com uma sobrecarga alta, e você faz isso aí 2 vezes por semana, 4 séries de 15 repetições. Vê no final do mês o tanto de repetições que deram erradas. Uma técnica ruim, com movimento precário, né, Guilhermão? Então, cara, é isso que às vezes as pessoas precisam entender melhor. Que nós trabalhamos com o movimento. E aí você tem que adiciona uma leve escoliose nisso. Não, só para acabar de ferrar tudo, né? Então, assim, a galera tem que começar realmente a desconfiar de quem não zela pelo bom movimento, entendeu? De quem ignora e menospreza isso. De profissional que não quer saber de corrigir movimento, enfim. Porque esse é o nosso trabalho, entendeu? Sem dúvida. É através dos movimentos que a estética vai ser atingida. Então, é o que a gente está vendo até agora, né, Guilhermão? É justamente pensando na hipertrofia, no shape que você tanto quer, que a gente, desde o início, tem que pensar no bom movimento. Sem dúvida. Vamos pensar que o G é glúteo, coxa, costas, peito, ombro e braço. Aí a gente iniciou o treinamento com 12 séries para glúteo e para coxa, 12 séries para costas. Vamos colocar 12 séries aí para peito também. São grupamentos musculares grandes. Vamos usar 12 séries para ombro e para braço também? Vamos colocar. Diz 6 exercícios para perna. Agachamento livre. Leg. Elevação pélvica. O Hack Machine. O Stiff. 3, 4, 5. Levantamento terra. Aqui é onde muita gente buga a cabeça. Mas esse aqui não é para lombar? Exatamente o que eu ia falar. Muita gente deve estar se perguntando, uai, terra? Como assim, né? Isso aqui não é para lombar. Quantas séries de cada? Ó,
Elevação pélvica, agachamento e terra são os meus preferidos. Pode colocar 4 séries aí. O resto, 3. Então, vamos ver. Agachamento, tem glúteo? Tem. Leg, tem glúteo? Tem. Elevação pélvica? Tem. Hack, tem. Stiff, tem. Levantamento terra? Tem. 1, 2, 3, 12, 15, 18, 21. Aí os corneteiros aqui de plantão vão falar, esse Yuri aí só faz glúteo, né? Não queria falar nada. Nossa Graciane Barbosa aí. Graciane Barbosa. Coxa. Agachamento. Tem. Leg. Tem. Elevação pélvica. Tem extensão de joelho. Mas a gente nem contabiliza isso como coxa. Sim. A gente deixa, entre aspas, como um isolado de glúteo. O REC tem. Stiff, levantamento terra, não. Então a gente teria ali 4, 7, 10. Se a gente pensar somente exercício na hora de fazer a montagem, acontece isso. Fica muito disparelho. Se eu estava pensando que eu ia dar 12 séries, tanto para o glúteo, e 12 séries, tanto para a coxa, aqui para o glúteo já estourou. Olha a diferença. Mais que o dobro, né? E aí tu pega uma pessoa iniciante e faz isso daqui com ela. Meu Deus do céu. Faz isso. A pessoa não tem preparo para aguentar 21 séries. Talvez a pessoa não vai ter nem dieta para fazer essa recuperação. É. Se a Exato. pessoa não tem lastro fisiológico, imagina só, Yuri, quando ela chegar aqui. Cara, vão acontecer, bom, das duas uma. A pessoa talvez até acabe o treino, mas ela vai quebrar totalmente o intervalo de recuperação. Um exemplo, se era para descansar 45 segundos, ela não vai conseguir manter isso até o final do treino. Ela vai passar a enrolar, vai passar a descansar 1 minuto e meio, 2, né? Ou seja, já perdeu totalmente o que foi proposto, a intensidade adequada para o treino para ela. Ou então ela realmente, se continuar seguindo o intervalo, a cadência, a técnica, a gente está partindo do pressuposto que ela está fazendo dentro de uma técnica boa, mesmo sendo iniciante. Vamos dizer Sim. que ela está fazendo com uma postura boa, respeitando o intervalo de recuperação, enfim. Vamos partir desse pressuposto. Cara, se ela estiver fazendo tudo direitinho desde o começo, terceiro exercício ali eu já diria que ela estava morta, ela não ia conseguir acabar. Morto, sem dúvida. Fazendo tudo certinho. Se a gente quer 12 séries, tanto para glúteo quanto para coxa, vamos deixar só uma coisa bem clara. Não é assim que a gente faz a seleção de exercícios. Tá? A gente só está pensando exercícios e quantidade de séries, pensando em volume. Então isso daqui é totalmente aleatório, a gente está pensando que a pessoa pode fazer qualquer exercício. Exato. Mas a seleção de exercícios não é assim que se faz. É muito detalhada e realmente baseada na avaliação, né, Guilherme? Então não é assim, qualquer exercício a esmo, né? Não é simplesmente pega ali, joga e
Pega toda a seleção de exercícios que tem na musculação e, para essa pessoa eu quero que ela faça isso, né? Não é assim. Aí. Então aqui a gente tem 4, 8, 11. Tá passando do que a gente propôs ali dentro. Irmão, só para te atualizar o tempo aí, a gente tem menos de 15 minutos. Tá? Show de bola. Seleção de exercícios, podemos selecionar qualquer um. Então, para 12 séries, isso vale, o que a gente vai ver aqui agora, vale tanto para 12, quanto para 14, quanto para 16, quanto para 20. Não importa a quantidade de exercícios. O que importa é a quantidade de séries que a gente coloca pensando cada agrupamento muscular. Exato. Então, para agachamento livre, se eu quero fazer 4 séries, eu já tenho que contabilizar 4 séries para cada agrupamento que ele vai trabalhar. Se eu pensar... Irmão, já vou ativar os comentários aqui, porque eu creio que 90% do que a galera precisava ver na lousa já viram. Agora os comentários não vão atrapalhar mais, não. Para a galera já ir fazendo as perguntas também, quem quiser, tá? Cara, aqui dentro dessa seleção de exercícios não vai fechar 12 e 12. Precisaria fazer algumas trocas. Sim. O que importa é, foi pensado uma seleção, um número de séries, pensa exercícios que essa pessoa possa fazer, saber como selecionar cada exercício, para que chegue numa contagem. Para braço, a quantidade para braço vai ser menor do que aqui. E que aqui também. Sem dúvida nenhuma. Exato. Nunca. Se vocês conseguirem entender isso, já vai valer o dia. Nunca comecem o planejamento por aqui. Isso nunca vai ser a base. Nunca. E, irmão, só para não ficar vago aqui, a pergunta aqui do Chico, com relação ao stiff, né? Ele perguntou, o stiff não pega posterior de coxa? Sim, Chico, a questão é que na hora dessa montagem, dessa seleção, a gente, para contabilizar as séries, né? Coxa a gente entende como o conjunto todo da coxa. Então, por exemplo, o agachamento, o leg, o hack machine, aí sim seria coxa, né? O stiff já não vai trabalhar, por exemplo, a parte da frente, entendeu? E o movimento predominante do stiff é a extensão de quadril. Exato, não é joelho. Então, quem faz extensão de quadril? Os isquiotibiais, eles são mais sinergistas a esse movimento. Eles o ajudam, máximo, né? É o principal extensor do quadril que a gente tem. Então, no stiff, a gente vai ter um trabalho desde glúteo máximo. Os isquiotibiais também eles vão estar fazendo extensão do quadril e a parte extensora do adutor magno. Sim. Então, a gente tem todas essas musculaturas realizando extensão do quadril. E então, aí, quando eu contabilizo aqui, eu vou colocar as 4 séries para o glúteo, mas também eu vou pensar nessas 4 séries para os isquiotibiais também. Exato. E ele perguntou do afundo. Sobre o afundo, ele pega posterior ou anterior de coxa? O afundo ele é para anterior de coxa e também para o glúteo máximo. Aí, Chico, o que que acontece? O afundo seria um agachamento unilateral, vamos dizer Exato. assim. É uma variação de agachamento. Aí a gente já tem que pensar no agachamento. Lembra que eu falei lá no comecinho que o agachamento é um exercício multiarticular?
que ele trabalha em duas articulações diferentes, joelho e quadril, além de tornozelo também, mas falando a nível de joelho e quadril, por exemplo. Então, a fundo, ele está movimentando tanto a articulação do joelho quanto a articulação do quadril. Então, aí sim, ele é para a parte anterior, que é a parte da musculatura que estende o joelho, e também ele é um extensor de quadril, né? É um movimento de extensão de quadril, então ele vai trabalhar o glúteo. Então, sempre a gente vai analisar o movimento na parte concêntrica dele, ou seja, na hora que a gente vai fazer a força, né? Por exemplo, o agachamento a gente faz força para subir. Então, a gente está contando, está quantificando, né? Está falando como que é o exercício nesse momento aí, tá? Então, está acontecendo ao mesmo tempo uma extensão de quadril e uma extensão de joelho. Tá respondido, Chico? Conseguiu compreender bem? Vamos pegar dois exemplos. 12 séries com 30 séries. 12 séries vai ter um estresse muito menor do que 30 séries. E a gente está falando de estresse mesmo, que a musculatura vai estar estressada, que a pessoa vai se estressar, porque é um estresse mental suportar 30 séries, não é fácil. É. Chega na metade do treino. Ixi, irmão, deu uma travada aí. Espero que não caia, pelo menos, senão a gente vai perder tempo. Não caindo já tá bom. É, caiu, infelizmente. Galera, a gente tem basicamente 6, 7 minutos, mas 99% do conteúdo já foi passado. Era exatamente isso que a gente queria passar para vocês, dar uma noção do que é o volume de treino, como calcular esse volume. Então, a gente fez ali a tabela, explicou na prática o que seria o volume. A gente passou a noção que a gente não contabiliza o número de exercícios e o porquê que não, o porquê que isso é falho, né? E a gente mostrou também o quanto que o excesso pode ser prejudicial, né, com relação à hipertrofia, alcançar os resultados, o porquê que no começo do trabalho a gente sempre vai priorizar o volume em detrimento da intensidade do treino, tá? E aí também, fala Marcão, e aí também um fator importante que a gente ia comentar esse excesso de volume, muita gente conhece como overtraining, né? Eu tenho certeza que a grande maioria aqui de vocês já deve ter visto esse termo por aí. É muito comum as pessoas falarem overtraining. E o overtraining tem uma corrente aí que diz que ele é exagero, que ele é superestimado, mas na verdade não. Ele é muito comum de acontecer e muitas vezes as pessoas às vezes estão nesse processo de overtraining, de excesso de volume, e aí chegou o overtraining, é muito difícil de recuperar. E aí a pessoa está estagnada e ela nem sabe por quê. Às vezes ela acha que tem alguma outra coisa errada, mas na verdade é só a questão do overtraining. Tá? E aí, por que que acontece esse overtraining? Essa linha entre o estresse adaptativo e o estresse destrutivo, ou seja, aquele estresse adaptativo que seria o estímulo que a gente dá no músculo positivo, né? Quando a gente respeita a recuperação dele, igual a gente comentou também bastante nas lives anteriores. E esse estresse adaptativo, para chegar no estresse destrutivo, essa linha é muito tênue. Então é muito fácil de você, enfim, chegar no estresse que vai gerar mais adaptações negativas do que positivas. E aí, Marino, tudo bem? Então, galera, essa questão do volume está diretamente relacionado com a hipertrofia, com os resultados, tá? Então, hoje era realmente o que a gente queria passar para vocês. Como eu falei, cada assunto, cada tema está conectado com o outro. Então, não tem como a gente falar, por exemplo, de volume, como a gente falou hoje, sem falar de recuperação,
igual a gente falou ontem, sem falar também de periodização, ou seja, da organização do treino, como a gente comentou no primeiro dia também. Então, vocês podem perceber que uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Por isso que é realmente importante assistir toda, né, a live toda e acompanhar e depois ver os resumos, que inclusive a gente comentou no início, eu vou falar de novo para quem chegou atrasado. A gente teve alguns problemas técnicos com as gravações das lives, infelizmente, mas graças a Deus, hoje a gente conseguiu já, deu certo, já conseguimos consertar esses problemas aí. A gente estava tendo problemas nos áudios das lives, mas a gente vai conseguir upar isso aí e a gente vai disponibilizar lá no Telegram, como a gente comentou anteriormente também. E os resumos, por conta desse problema das gravações, também acabou atrasando tudo. Mas hoje a gente, tomara que a gente consiga já finalizar tudo, a gente já vai entregar os resumos do dia 2, dia 3, enfim, de ontem, né? O de hoje também, logo, logo a gente já vai dar prosseguimento. A ideia era sempre no próximo dia, disponibilizar o vídeo e o resumo do dia anterior. Então, fazer sempre assim, um dia depois. Infelizmente, isso agora acabou quebrando um pouquinho, por causa desses problemas da gravação. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir alinhar isso aí tudo. O problema já foi solucionado, agora é questão de baixar o vídeo, soltar lá no YouTube para a gente disponibilizar no Telegram, tá? Então, espero que dê tudo certo hoje. Eu vou esperar uns 2 minutinhos também para o Guilherme chegar, mas enquanto ele não chega, também finalizando essa questão do volume, né? Que, como eu já falei, o overtraining não é assim tão difícil de acontecer, tá? E todo volume, primeiro, vai ser individual. Então, ele vai ser baseado em 3 perguntas chaves. A gente sempre faz essas perguntas para poder quantificar o que seria o volume ideal. Primeiro, você tem um aporte nutricional adequado, ou seja, você faz dieta de verdade, voltada para os seus objetivos. Segundo, você tem um aporte hormonal, porque o hormônio em si é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai acelerar a recuperação. Então, talvez você consiga aumentar o volume, tá? Sem ter problema. E, enfim, se você tem uma vida voltada para isso também, né? Se você tem um descanso bom, adequado. Então, essas 3 perguntas que vão nortear o nosso trabalho durante o dia, né? De cada aluno. Como eu falei, isso é totalmente individual. E a gente tem mais 1 minutinho só. Infelizmente, o Guilherme não vai dar tempo de chegar. Depois eu vou ver, talvez a gente abre até outra live, tá? Depois dessa aqui, porque vai encerrar, para a gente poder finalizar lá na lousa também. Mas vocês já podem tirar o print agora também, vai estar só eu aqui, mas depois vocês marcam ele, tá? Hoje seria a hashtag menos é mais. Então, tira o print agora, coloca a hashtag, marca a gente lá, que depois a gente vai pegar os e-mails de quem falta e, se Deus quiser, hoje já enviar os resumos que estão atrasados, tá? Bom, ele vai entrar agora, mas não vai dar tempo. Enfim, faltam 20 segundos. A live vai ser encerrada. A gente vai abrir outra live. Eu vou ver com ele. Irmão, vamos abrir outra live. Vamos abrir outra live depois dessa, só para a gente encerrar. Espera que eu abro no meu, então, para a gente não perder. Fala, Guilhermão. Aí. Cara, então, logo que você caiu aí, eu já dei prosseguimento no conteúdo. Né? Claro que faltou a lousa, mas aí eu expliquei já a questão do overtraining para a galera. Você pode retomar também. Expliquei a questão das perguntas que vão nortear. Ó, o Francisco aí. Que vão nortear essa questão da quantificação do volume, tá? Então, eu dei essa noção para a galera, justamente para dar prosseguimento no que você estava falando. Falei a diferença do estresse adaptativo para o estresse destrutivo, que seria basicamente o conceito de overtraining, né? Falei que o overtraining em si ele não é exagero, como as pessoas às vezes falam, tá? Tem um conceito muito criado de terrorismo, entre aspas. Exato. Aquela corrente que, assim, da musculação,
que sempre vai falar que qualquer problema é superestimado, que não existe Exato. overtraining, que não tem que preocupar com a postura, não tem que preocupar com o movimento, que isso tudo é exagero, e enfim, sempre vão existir essas pessoas, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas a gente segue fazendo o nosso bem feito, né? Tá aí. Aí, basicamente, o que a gente queria fechar sobre o overtraining. Você é praticante de musculação. Exija avaliações com seu treinador, em média, de 8 a 12 semanas. E exija mesmo. Por quê? Como é que vocês vão saber como é que está existindo um overtraining? Vamos pegar esse exemplo aqui só para finalizar. E aí, Guilhermão, é legal só fazer um paralelo rapidinho, né? Porque a gente gosta a gente gosta de analogia, né? Para ficar bem claro, assim, essa questão da avaliação. Eu acredito que ninguém aqui vai no médico, por exemplo, e aceita que o médico passe algum remédio ou algum tratamento sem ter feito uma avaliação, um diagnóstico, né? Eu acredito que ninguém que vá no médico aceita isso. Chega lá, senta na cadeira de frente pro médico, você simplesmente fala um sintoma lá que você está sentindo e ele nem te avalia, né? Enfim, você fala que está com dor de garganta, ele não pega nem o palitinho lá, não vê sua garganta, não vê nada, não afere a pressão, e ele vai lá e te passa um remédio e pronto, né? Seria basicamente a mesma coisa que você que aceita e é complacente com o treinador que não faz avaliação. Basicamente isso. Como é que a gente vai saber que o volume está muito bem ajustado? Começou com 12 séries no treinamento. E aí, teu treinador viu que no próximo período de treinamento podia trabalhar com 16, porque aqui teve um aumento de massa magra. Então quer dizer o quê? Tu respondeu muito bem a esse volume de treinamento. E aí tu passou mais um período com 16 séries pro agrupamento muscular que foi avaliado. E aí o teu treinador viu que tu ganhou massa muscular aqui também. Então quer dizer, opa, talvez dá para aumentar um pouquinho mais o volume. Aí ele passou o teu volume para 20. Só que ele aumentou o teu volume e tu perdeu massa magra. Isso daqui nada mais é do que a avaliação. Aí por que a avaliação física de dobras cutâneas e perímetros ela é interessante para a gente? Para a gente ver se o volume, juntamente da intensidade que a gente vai ver amanhã, está respondendo juntamente do trabalho do nutricionista. E eu vou dar um leve toque em como eu e o Marcos, que é o nutricionista que trabalha comigo, como é que a gente trabalha quem é nosso atleta, ou quem é nosso cliente mesmo. A gente não trabalha só com atletas. Recebi a pessoa, avaliei ela, mandei todos os dados para o Marcos. E eu envio os seguintes dados para ele. Olha, essa pessoa vai estar trabalhando nessa intensidade de treino, essa pessoa vai estar gastando em média tanto isso com o treinamento, entrego esses dados para ele. Ele vai lá, monta a dieta para a pessoa. O que a dieta vai fazer? Se está trabalhando com 20 séries para agrupamento muscular, e isso gera um estresse na pessoa muito alto, é uma quantidade de séries elevada. Então isso vai demandar também um catabolismo muito alto para a musculatura. Vai precisar de uma dieta de parte, talvez hormonal também, se for atleta, por parte de descanso necessária para recuperar e não perder massa magra. Bateu o final do processo, avaliou a pessoa, ganhou massa muscular, está bem ajustado. Mas será que não dava para ajustar melhor? Então a gente tenta fazer um ajuste para melhorar ainda mais. Agora, perdeu massa magra. Será que a dieta não estava apertada demais? Será que o volume não estava aumentado demais?
esses são os ajustes para encontrar esses dois valores aqui, a perda ou o ganho de massa magra. E aí, Guilhermão, essa questão é interessantíssima, porque essa questão, né, a pessoa veio vindo ali de aumento do volume, gradativamente, foi respondendo bem o corpo, foi aumentando, foi agregando massa muscular, e aí chegou um ponto que aumentou, só que ela começou a decair, ela teve uma perda de massa muscular. Então, peraí, isso aí é um sinal. É Sem como dúvida. você falou. Aí que entra o trabalho, né, multidisciplinar, juntamente com o nutricionista, para avaliar aonde que está, né, o ajuste que precisa ser feito, se vai ser um ajuste no treino e na dieta, né? Então, esse é basicamente um sinal, por exemplo, de um overtraining, que é o que eu estava Exatamente. comentando, né? Então, você foi ajustando gradativamente o treino da pessoa, né? E aí chegou um momento que, na verdade, aquele treino, aqueles ajustes estavam tendo uma adaptação negativa. Aí é onde eu comentei a diferença de estresse adaptativo para um estresse destrutivo. Então, na verdade, era um volume tal, né, superestimado, além da capacidade da pessoa naquele momento. E ela já começou a ter ou estagnação, né, na melhor das hipóteses, a pessoa vai simplesmente estagnar, não vai ter melhora de nada, absolutamente nada, ou vai até decair. Isso aí. Seria a pior das hipóteses, né? Então, isso é basicamente um sinal. E aí, quem é treinador e não trabalha em conjunto com um nutricionista, revê esse conceito. Porque eu já trabalhei com vários nutricionistas e eu só consegui encaixar o trabalho com o Marcos por um motivo. Às vezes é muito por ego, tá? Porque treinador tem que entender que se o nutricionista não trabalha com a relação esportiva, procura outro. Porque não pode uma pessoa que quer ganhar massa muscular ficar em low carb a É, vida toda. é incompatível com o objetivo dela, né? É incompatível com o objetivo. Não que essa nutricionista não possa trabalhar com low carb, mas então não promete objetivos estéticos para a pessoa para o que ela quer porque a cabeça está fechada somente em low carb. Exato. A mesma Exatamente. coisa, um profissional de educação física, um treinador, que só sabe trabalhar com um método fechado num pensamento só. Não promete para a pessoa o que tu sabe que não vai entregar. Exato. Então, ajusta tanto o nutricionista trabalhando com o treinador e tanto o treinador trabalhando com o nutricionista. Porque eu e o Marcos, a gente fechou tão certo o trabalho, porque o Marcos entendia uma coisa, porra, eu entregava uma dieta muito bem planejada, mas o treino era uma bosta. E aí eu fazia um treino muito bem feito com a pessoa e vinha uma dieta muito fraca e não dava aporte para isso. Quem é que sofre com tudo isso? É o aluno. Exato. Exatamente. E quem E é aí, aluno aqui exija, tanto do treinador quanto do nutricionista, que eles conversem. sem dúvida. Exija isso. E é onde agora muita gente assusta, né, irmão? Você falou, quando chega um aluno, o que que você faz no momento da avaliação, o que que você encaminha para o Marcos, né? É onde muita gente às vezes pergunta, olha, mas como assim? Você fala a quantidade de calorias que a pessoa gasta, que a pessoa precisa ingerir? Sim, isso é papel do treinador, porque subentende que o treinador que está ali do seu lado, né? Exato. Diariamente. É ele que deveria, pelo menos na teoria, saber o quanto de caloria que você gasta em cada treino, fazer essa soma, descobrir a sua taxa em repouso, né, nos dias que você não treina, porque aí sim você vai conseguir passar esses dados com melhores parâmetros para o nutricionista. E aí, o nutricionista, em cima desses dados, ele vai fazer a distribuição dos alimentos, Isso aí. né? Porque, veja bem, vamos colocar um caso aí que é o que mais acontece, na verdade, né? Quando os dois não se conversam, quando não há um trabalho em equipe. E, por exemplo,
O personal simplesmente passa o treino e aí a pessoa vai lá no nutricionista e aí o personal passa um treino como você falou, né? Que não é o que ele trabalha, ele tem uma visão fechada e a pessoa quer, sei lá, definição, quer emagrecer. Aí ele não passa um treino compatível, ele não passa as calorias que a pessoa gasta em cada treino pro nutricionista, e aí fica uma coisa, aquela famoso tiro no escuro, né? O nutricionista, por sua vez, às vezes superestima ou subestima o que a pessoa vai gastar, porque ele não sabe quanto que a pessoa gasta por treino de calorias, né? E não é culpa dele, isso era função do treinador Do passar para ele. treinador. E aí, sei lá, às vezes ele, né, colocou um valor, ele superestimou o que a pessoa gasta, e aí ele colocou lá uma quantidade de comida, de calorias, e a pessoa quer emagrecimento, mas na verdade está dando a mais. Ela está ingerindo, no final das contas, mais calorias do que ela deveria ingerir para emagrecer. Né? E aí é onde a pessoa não melhora, e como você falou, quem sofre é o aluno. É Ele o está no cliente, é o bolo, ele está aluno. no meio do sanduíche, entendeu? Então, exija qualidade, exija que o seu treinador converse com o seu nutricionista, né? Exija isso. Não aceite qualquer coisa, não seja complacente com erros, não seja passivo demais perante trabalho mal feito. Isso aí. E aí, negão, qual é a hashtag de hoje, hein? Bom, até já tinha falado, Guilherme, porque eu não sabia se ia dar certo de você voltar, mas pode colocar aí para a galera tirar de novo o print. Quem já tirou, pode tirar de novo agora já com nós dois aqui na tela. Hashtag hoje é menos é mais. Ou seja, é um conceito que a gente vive trazendo também, né? Como a gente comentou hoje, que às vezes na musculação menos é mais. Ou seja, sem excesso você consegue mais resultados. Isso aí. Galera, então novamente, obrigado a presença de todos vocês. A gente quer agradecer demais. Sem a participação, sem a presença, sem as suas perguntas, nada disso poderia acontecer. Tá? Então a gente é muito grato a tudo isso. Esse é só o quarto dia. Tem muito mais pedrada vindo pela frente, né, Guilhermão? Muito mais conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando está sabendo disso, está vendo a quantidade de conteúdos ricos que a gente está trazendo, porque a gente quer justamente isso, quer quebrar mitos, quer trazer conteúdos fáceis, tanto para o profissional quanto para a pessoa que curte treinar, para melhorar os treinos, enfim. Franciscão, obrigado, cara. Pessoal comentando aqui, a Esther, obrigado mesmo de coração a todos vocês. Só reiterando novamente aí os pedidos de desculpas dos problemas que nós tivemos com a gravação das lives. Tudo isso acabou atrasando um pouquinho também os resumos, mas nós já vamos dar um jeito de entregar e disponibilizar a live, as lives anteriores no Telegram, né? Lembrando novamente que o meu grupo do Telegram, o acesso está lá na minha bio, só clicar no link que já vai ser redirecionado. O grupo do Guilhermão também está na bio dele, é só acessar lá, que lá a gente vai disponibilizar conteúdos diferenciados também e exclusivos, tá? E é isso, os resumos também a gente vai dar um jeito de finalizar tudo. Isso aí. Obrigado, Mari, que bom que vocês gostaram, Franciscão, Natan, show de bola, galera. Basicamente, tudo que está dentro do Telegram não vai para o Instagram. É isso. Então são conteúdos que a gente consegue entregar de melhor forma só lá dentro. Exato. Para quem é profissional de educação física, sabe das aulas que eu já faço lá dentro, eu não consigo colocar em outro lugar. Então, realmente, quem está lá dentro é porque quer um conteúdo mais denso. O Yuri também, posterior à maratona, vai entregar conteúdos exclusivos lá dentro para quem estiver dentro do grupo dele. E referente a esses problemas que a gente teve, foram problemas técnicos por conta de programas, mas empenho da nossa parte de entregar o que a gente prometeu nunca vai faltar. A macumba foi forte, né, Guilhermão? Mas a gente é mais forte do que isso. Não é o suficiente para derrubar a gente, né? Ou seja, gentileza gera gentileza. É isso aí. Galera, então, tira o print aí, hashtag, marca lá a gente,
que hoje, se Deus quiser, a gente vai disponibilizar tudo para vocês, tá? Novamente, obrigado a todos vocês. Agradecer a todos aí. Até amanhã. Tchau, galera.